Ei, Clarissa, Bela, Cíntia. Hi, Bruno, good evening. Carol. Aí entrou o Felipe. Brum. Marília Gabriela, meu sonho. Ai, gente, Francisco vai fazer parte de novo da transmissão, não tem jeito, ele é um gato domável. Ei, Felipe, Tudo bom, Joy? tudo bem? E aí? Tudo certo, tudo tranquilo. Fiz um Ai, esquema muito louco aqui para segurar o celular, espero que ele não caia. não, não. Já tá rolando participação especial aí já? Pois é, você tá vendo, né? Tô vendo. Participação Ele, especialíssima. ele é o fã número um do meu cabelo. Ele pula. Eu lavei o cabelo hoje, aí ele fica muito empolgado com o cheiro do meu cabelo. Não sei se o creme tem algum gosto, mas ele já pula direto no meu cabelo quando ele vem. É Põe na chamariz de caneca, gato. put it in a mug. Elas estão mandando que você colocar o celular na caneca, eu acho. É? Não, eu fiz um esquema aqui, eu acho que vai rolar. Se cair, a gente ri junto. Então tá, beleza. Então, gente, boa noite. Vamos começar a terceira live agora da série de lives que eu tenho feito aqui na salinha, convidando pessoas super especiais, que eu tive o prazer de conhecer no início do ano, no treinamento da Troika, lá em São Paulo. E aí eu fiz isso. E hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento profissional, que coincide com o contexto onde a gente se conheceu, né, Felipe? Bastante, bastante. Na verdade, eu estava meio sem saber o que esperar daquele curso que a gente fez, né? Mas Uhum. eu acho que, via de regra, quem vai fazer um curso é porque está procurando alguma coisa meio diferente, assim, né? Não tem certeza, sei lá, de onde está, assim, tá procurando novos ares. Pelo menos foi o que eu percebi, assim, geral nesse curso que a gente fez, que foi bem bacana. Não existem garantias, né? Mas a gente foi atrás de algum desenvolvimento. Mas antes de começar o Exatamente. assunto, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Bom, eu sou o Felipe Machado, sou professor de inglês há 16 anos. Tive que fazer as contas aqui antes de entrar, porque eu sabia que você ia me perguntar isso. Eu fiz letras, então é justamente por isso que eu tenho que parar e fazer conta, né? E agora eu tô, né, saiu essa semana aí um projeto novo, algo que estava engavetado há um bom tempo, que eu já estava querendo fazer há um bom tempo, que é um podcast. E eu acho que justamente o nome do podcast e tudo isso tem a ver com o que eu acredito que desenvolvimento profissional é de verdade, assim. Então Uhum. acho que tem tudo a ver até a gente chegar e conversar um pouco sobre isso, assim. Calhou de ser na semana aí que eu acabei lançando o primeiro episódio. Quem tá no primeiro episódio é o Bruno, que estava aqui contigo semana passada, né? Sim, do Então é ele ELT que Academy. tá. Isso, o Bruno do The ELT Academy. Então, é isso. É isso. Sim, inclusive já escutei, adorei. Todo mundo tem que ir lá assistir. Quem perdeu a live, que inclusive semana passada, tem um resumo, né? É basicamente o que a gente Sim. conversou aqui, só que em inglês e com essa voz maravilhosa de Felipe Machado. Essa voz de fita enrolada aqui. Ai, gente. Então tá. Ó, a Fernanda tá reclamando que faltou quem é você, mas eu perguntei de outra forma dessa vez, né? Tem que variar toda. É, Enfim. exatamente. E para quem estiver me assistindo vindo do seu canal, eu sou a Joy, da Salinha, sou professora também há 12 anos. E eu dou aula de inglês, alemão, francês, italiano. E agora eu comecei com esse projeto aqui, vamos ver no que dá. Beleza? Então eu queria que você Legal. explicasse pra gente primeiro por que que você escolheu falar sobre esse assunto na sua talk lá no evento de Curitiba. Então, eu escolhi falar sobre isso porque eu acho uma questão bem sensível. Bem sensível em que aspecto?
Porque o que que acontece? Assim, muitas vezes a gente fala de desenvolvimento profissional, sim, e a gente, de certa forma, terceiriza isso, né, jogando pura e simplesmente para a questão de ter cursos. Eu acho que as instituições, assim, vamos lá, né, deixa eu voltar um pouquinho e falar um pouco do meu perfil aí, como que eu caí na aula de inglês. Eu acho que isso vai, vai, vai ser muito importante para entender o porquê que eu decidi falar sobre isso. Então eu tinha Sim. ali meus 17, 18 anos quando eu comecei a dar aula de inglês, e assim, eu não tinha um nível de inglês absurdo, nada assim. Meu conhecimento mesmo de teorias de educação e tudo mais também era bem raso, né? Eu tinha todo o conhecimento que eu tinha era a experiência que eu tinha como aluno. Então, todo mundo, se você parar para qualquer pessoa na rua, assim, e você perguntar, o que você acha que um professor tem que ser? Todo mundo vai falar, eu acho que o professor tem que ser isso, tem que ser aquilo, que, né, todo mundo já teve um professor na vida, então tem uma ideia do que é aquilo. E eu Sim, é uma comecei experiência que todo mundo tem, né? Não é uma profissão muito misteriosa, não. exatamente, então todo mundo tem uma experiência quanto a isso. E aí o que eu fiquei, né, quando eu entrei, o que facilitava de certa forma para mim é que eu comecei a lecionar na mesma instituição na qual eu fui aluno durante muito tempo. Então, essa transferência, essa mudança de lado, não vou dizer que foi fácil, não vou dizer que foi simples, mas eu acho que foi menos dolorido do que poderia ser se de repente eu fosse trabalhar com alguma abordagem, sei lá, uma metodologia que fosse diferente. Então, nesse quesito, assim, não foi tão bumpy, sabe? Foi mais smooth. Você Mas já tinha enfim, passado por longos anos de observação de aulas, né? exatamente, exatamente. Aí é legal porque aí você começa a ligar os pontinhos, né? Ah, então é isso que a pessoa está querendo dizer. Ah, então foi por isso. Tá? Né? Você Sim. começa a revisar algumas coisas na cabeça. Mas o que foi muito legal é que assim, né? Ainda trabalho nessa instituição, né? Eu estou na mesma instituição, tenho os meus trabalhos em outros lugares, mas sempre tive um pezinho lá nos últimos 16 anos, 15, Uhum. 16 anos. E foi legal porque a gente acabou crescendo junto. E aí eu tenho, né, ainda, meu líder é o mesmo líder desde a época que eu entrei lá, tem uma liderança que sempre prezou por nós, para que a equipe pedagógica tivesse reuniões semanais. E qual que era o objetivo dessas reuniões semanais? Discutir assuntos de sala de aula, não só questões de procedimento da unidade, mas também questões de sala de aula. Então, assim, eu percebi que através dessas conversas, dessas discussões, eu aprendia muita coisa, né? Porque Sim. como eu era o noob, o novinho ali, eu falava, poxa, eu ouvi esses caras que são mais velhos, né? E aí, às vezes, eu me colocava com algumas dúvidas tal, e aí a coisa foi engrenando. Estava na faculdade também nessa época, quando eu entrei nessa unidade, eu estava já na faculdade, aí depois acabei engrenando por assim, algum progresso acadêmico, vamos dizer. Uhum. Mas é difícil até de você contabilizar, né? Para mim, pelo menos, é muito difícil contabilizar, tipo, a minha formação, então assim, o meu desenvolvimento profissional se deu X% por parte de academia, X% por parte de curso extracurricular, X% por questões empíricas. É difícil você quantificar dessa forma, assim, né? Saber Mas eu acho que exatamente para tudo onde isso vai. contribuiu muito. Mas acho que tudo isso contribuiu muito. Então, o que eu propus, né, eu acho que o foco central daquilo que eu apresentei lá em Curitiba, que, né, obviamente a gente vai falar aqui também, é uma espécie de sistema, um desenvolvimento de um sistema dentro de uma instituição que Uhum. favoreça o desenvolvimento profissional dos professores, né? Eu acho que isso é bem importante. Eu acredito que carece um pouco em algumas instituições de você ter um framework, assim, sabe? Você ter uma ideia clara para passar isso claramente para o seu corpo docente, assim, as pessoas saberem o que é esperado delas e o que elas podem esperar da instituição também. É, tudo acaba sendo Então, muito subjetivo, né, e muito intuitivo, exatamente da forma como você aprendeu. É, a Débora comentou aqui, analisar os professores para virar um. Só que enquanto a gente está tendo aula, a gente não fica analisando como que o professor está dando é, aula, quais escolhas ele fez para chegar onde ele chegou, o que tem por trás de tudo, né? A gente não presta tanta atenção. Quer dizer, eu agora, como aluna de espanhol, presto super atenção na minha professora. Mas antes eu não tinha essa consciência. Então, imagino que você também não, e a maioria das pessoas que estão aqui. A gente, é, via de não mesmo regra, os porque profissionais que eu conheço caíram de paraquedas. Assim, ninguém era.
eu quero muito ser professor de inglês quando eu crescer. Vou ficar aqui analisando como é que está sendo o meu processo aqui nessa sala. Muito Sim. pouco provável. Participação especial aí. Não, realmente, muito pouco provável. É muito difícil, eu acho, você ter essa visão analítica, vamos dizer assim, né? Você analisar os passos do professor, a não ser que você já esteja com a intenção, né, de virar professor. Mas eu terminei o curso, eu tinha 16 anos, gente, eu não sabia o que eu ia jantar no dia seguinte, assim, sabe? Que dirá o que eu ia fazer da vida, tipo, meu, jamais, assim. Isso não Essas existia. escolas são corajosas, né? De dar essa oportunidade para gente tão novo. Então, eu comecei a minha primeira oportunidade como professor, não foi nessa instituição, né, onde estou até hoje, mas eu tinha 17 anos, assim. E eu acho que isso é muito, como que eu posso dizer? Eu acho que isso é um retrato, sabe? Porque se a gente for parar para pensar, não é fácil contratar, né? Eu não sei se aqui, né, dentre as pessoas que estão vendo a gente agora, eu não sei se tem algum coordenador, alguém que é responsável por contratação, mas assim, se tiver alguém, né, que possa me corrigir se eu estiver falando besteira, por favor, fique à vontade para me corrigir. Mas a impressão que eu tenho é que a contratação de novos professores não é algo fácil, né? Porque é um mercado que, assim, pô, fico muito feliz de dizer que é um mercado que eu percebo uma certa expansão, né? A gente Sim, percebe cada vez mais um número muito grande de. Se você procurar perfil de professor de inglês no Instagram, por exemplo, você vai achar muitos. Assim, tem tem muitos. uma grande, exatamente, tem uma grande expansão, né? E eu não sei, o último número que eu tive acesso de pessoas falando inglês no Brasil era tipo, sei lá, 5%. Então, pô, tem mercado para trabalhar, legal. Só que a gente tem mão de obra assim qualificada para trabalhar e atender esse mercado. Então, o que Sim. eu fico É pensando é exatamente que, por isso, sim. Quando eu trabalhava em uma instituição, eu era coordenadora, eu era responsável pela contratação de professores. E a gente acabava sempre pegando algum aluno da escola mesmo, porque ele já estava familiarizado com a metodologia, apesar de que inconscientemente. E quando não era alguém, era muito difícil encontrar alguém com qualificação. A maioria só sabia falar inglês. Não tinha essa atenção, assim. Então, é um mercado em expansão, mas a gente realmente não tem profissionais qualificados para poder contratar. Então, tem mercado, mas não tem qualificação. ó, até a Adri aqui, ó, que fez o mesmo curso com a gente, está falando, a contratação de professores é muito difícil. Né? E realmente eu consigo observar, né, na realidade da instituição onde eu trabalho que não é uma coisa muito fácil. Então, assim, vamos partir do princípio que a gente não vai conseguir, uma instituição não vai conseguir contratar um corpo inteiro de professores nível C1, com conhecimento de abordagem, metodologia e tudo mais. Ok, então se a gente partir desse princípio, o que você vai fazer? Você vai, de certa forma, contratar esse cara e jogar o cara aos leões aí, falar, se vira aí, e aí você coloca metas para ele, e o cara que corra atrás, e isso gera assim, um grande de um estresse. Então, assim, é difícil, entendeu? Qual é o sistema que você vai ter? E aí, algo que eu acho muito interessante, né, até entrando um pouquinho aqui no que eu falei lá em Curitiba, é a framework do Freeman de 89, né, que ele lançou, que ele escreveu em 89, que basicamente aborda aquele conceito de casa. Aí quem estiver vendo a gente aqui, que tiver uma ideia do que é casa, quiser já colocar aqui, fica à vontade, tá? Porque aí já fica escrito aqui também. Mas são praticamente 4 pilares diferentes para você observar, né? E aí compartilha comigo a responsa aí, Joy. Vamos ver o que a gente lembra nós dois Sobre o juntos aí. casa, eu queria ver Isso. se alguém aí sabe o que é casa. Tem várias pessoas que fizeram o curso com a gente em janeiro e online. A galera vai lembrar. Alguém chuta o que é o K do casa? Agora eu quero ver como é que a gente vai traduzir. Vai lá, É, Wallace, casa. Teacher Wallace. Viu só? Ó, o Bruno já deu lá. Knowledge, awareness, skills, attitude. isso aí. Beleza? Para quem não é professor de inglês, eu vou tentar traduzir. Então vamos lá. O knowledge é o conhecimento. O attitude é a atitude. Skills são habilidades. E o awareness, que eu acho mais difícil de traduzir. Eu penso assim, como uma consciência, um autoconhecimento, assim, né? Aquele clique que você tem quando você começa a se perceber. É um conceito que eu acho um pouco mais difícil de traduzir literalmente. Exatamente. A awareness, para mim, eu acho que é o mais difícil mesmo
de você cravar, assim, mas se a gente for pegar um conjunto de coisas, eu acredito que eu iria no mesmo caminho que você colocou aí. A Carol colocou aqui também percepção, noção, então meio que a percepção que Noção você é tem, bom. né, noção é uma boa, mas aí se tiver faltando awareness, a gente vai chamar a pessoa de sem noção, aí a gente não vai ser muito, não violento, né? Mas é mais ou menos isso, né? E eu Olha, lembro você tem o do. conhecimento, as suas atitudes são legais, assim, bem legais, você tem um set of skills bacana pra sua ação, né? Acho que vai ser meio difícil de ter uma conversa assim. Mas eu É sem entendi o que a noção. Carol quis dizer. Acho que faz bastante sentido mesmo o que a Ai, Carol ai. disse. Então, existem Sim. algumas Não, mas coisas eu que, assim, lembrei né? do. Só um Fala, minutinho, que eu Joy. lembrei do Vini falando assim, que você nunca sabe se você é a pessoa sem noção. E se você for sem noção? Como é que a gente desenvolve essa percepção, essa consciência? Isso é que é o mais difícil, na minha opinião. Mas vamos lá, passo a passo. Então eu acho que, assim, conhecimento, se a gente for conhecimento, agarrar a questão de conhecimento do idioma, aí você pode falar, uma certificação de inglês, de repente você que exija determinado nível, que eu acho que é até que padrão em instituições de ensino que eu observo, assim. Então, dificilmente você vai entrar numa instituição de ensino, e mesmo que você tenha uma certificação, eu acho que dificilmente você vai chegar em algum lugar e as pessoas vão simplesmente falar, não precisa fazer prova nenhuma. Então, eu acho que você Sim, vai passar por uma prova que é justamente para mostrar o seu conhecimento específico ali. Mas se a gente for pensar conhecimento necessário para professor, não seria só idioma. Então, assim, sei lá, a sim, escola vai exigir um conhecimento de metodologia, um conhecimento prévio de metodologia. Então, até mesmo na área de conhecimento, é possível que alguém que tenha aí um nível C1, C2, não esteja pleno no conhecimento que a escola acredita ser o ideal. sim. A Então, gente olha, entra, muito. inclusive, na questão do falante nativo da língua, né? O falante nativo Exatamente. pode ter, quer dizer, ele tem um nível nativo, mas ele não necessariamente tem o conhecimento suficiente para ser um professor da língua. Exatamente. Porque o Exatamente. conhecimento ele envolve, é, sei lá, aquisição de segunda linguagem, é, sei lá, várias coisas, né? Eu até anotei, eu não sei cadê. Sobre as É, no, coisas que a gente precisa conhecer para ser professor. Algumas das principais que eu considero, assim. Sim, então, e é muito legal, né? Isso que você falou eu acho muito legal. Por exemplo, assim, algumas das principais que eu considero. Vamos lá, vamos encarar a realidade. Eu acho que cada instituição, cada professor, cada grupo está trabalhando com o seu nicho de mercado, certo? Então, por exemplo, assim, as necessidades que eu tenho aqui na região onde eu estou, de São Paulo, são diferentes das necessidades que você tem aí na região onde você está, de BH. Então, considerando essas especificidades e essas particularidades, a instituição tem que ser clara quanto àquilo que é ideal e aquilo que não é. E, Sim, de novo, gente, ter um plano de desenvolvimento, porque né, até de novo, né, chupinhando aqui algo que o Bruno falou aqui, e ele falou lá o Bruno do The ELT Academy, e ele falou lá no podcast também, que até o que ele fala do Mário Sérgio Cortella, a gente não nasce pronto. Então a gente está chegando na nossa última versão, certo? Então, assim, como que é essa versão e o que a escola acredita e pode fazer a respeito? Eu acho que instituições têm sim um papel muito importante quanto a proporcionar oportunidades de desenvolvimento profissional para o corpo docente, entendeu? De novo, eu acho que eles têm bastante responsabilidade. Até na segunda parte aqui desse talk, eu quero virar um pouquinho, né, a perspectiva para o que a gente pode fazer de uma maneira um pouco mais independente, vamos dizer assim. Mas sim. enfim, voltando aí para esse framework do CASA, então assim, o primeiro K de knowledge, e aí até o Vinícius Tavares eu vi aqui que ele falou, bacana Vinícius estar aqui com a gente, até o Vinícius Tavares falou que ele gosta muito da analogia do iceberg, né, de usar a ideia de um iceberg para falar de casa. Então, o que seria essa ideia do iceberg? Seria justamente você ter duas coisas que são mais visuais, vamos dizer assim, duas coisas que saltam aos olhos de uma maneira mais fácil, vamos dizer assim, Sim, e duas coisas que estão below the surface, né? Estão submersas. Isso, essa é a sim. palavra. Estão submersas. Então, assim, quando a gente está falando de knowledge e skill, que seriam equivalentes aí ao K e ao S, né? Vinícius, se eu estiver falando besteira aqui, você me corrige, cara, fica à vontade. Falando do K e do S, a gente está falando de knowledge e skill, que são coisas que você consegue, de certa forma,
contabilizar e quantificar de uma maneira mais clara, né? Mais salta mais aos olhos. Mas quando a gente está falando dos dois As, que aí quem escreveu aqui o que é casa já está mais ciente do que a gente está falando de attitude e awareness, aí fica mais difícil de deixar algo mais explícito, né? Sim. E aí eu lembro que lá eu propus, né, lá em Curitiba, eu propus algumas ideias do que poderia, por exemplo, assim, deixar um pouco mais explícito. E aí eu vou soltar algo aqui e a gente discute. Por exemplo, se o professor é pontual, se o professor é pontual ou não, eu posso encarar isso como attitude. Então, vamos supor que eu tenho ali um framework legal, eu posso simplesmente colocar assim, então isso daqui é uma questão de attitude que o professor, né, que a gente precisa trabalhar com o professor. E aí eu gostaria de ver aí o que a galera acha aqui, né, nas contribuições. Vamos ver aqui. Aí o Bruno dizendo aqui, ó, professores profissionais são contratados por seus skills e knowledge, demitidos por awareness e attitude. Verdade. Até é isso, o que é levado em consideração para uma contratação justamente por serem rapidamente visíveis, igual o Vini Tavares falou aqui. É isso mesmo. Isso de ser pontual, de ser atento, de fazer reflexões, são coisas que não são visíveis, né? Não dá para saber numa entrevista, através de um currículo, como é que isso funciona para uma pessoa. E os padrões são diferentes, os parâmetros são diferentes de organização, de pontualidade, de limpeza, de relacionamento. Então, é por isso que eu lembro até, uma das conversas que a gente teve aí, essa questão que algumas pessoas falam, pô, não tem... engraçado, né? Tipo, não tem receita de bolo. Não existe receita de bolo para o professor. Mas o professor tem que ser organizado e tem que ter um caderno. Então, pô, você está falando de uma receita de bolo. Então, assim, não, organização é interessante de acordo com os parâmetros, mas eu acho que tem que ter um wiggle room aí, sabe? Um espaço para o professor ser ele mesmo. Então tá, então a gente tem os parâmetros que são necessários, mas assim, como é que você vai atingir esses parâmetros? Eu acho que você também, né, deixa o cara um pouco livre, deixa o professor aí um pouco livre para observar. O Vini Tavares falou aqui. Né? São guias. Assim, o que Exatamente. é teoricamente uma base para você se orientar de acordo com a instituição onde você trabalha, onde você quer trabalhar, ou se você quer criar a sua própria instituição também, você deve estabelecer os parâmetros, mas Exatamente. é claro que não é camisa de força, não é isso que eu quis dizer. Não, com certeza. O que eu fico pensando é assim, o quão claros são esses parâmetros e o quanto desses parâmetros podem ser observados numa avaliação de desempenho, por exemplo. A instituição onde eu trabalho, a gente tem avaliações de desempenho semestrais. Então, assim, é interessante que as avaliações de desempenho, elas sejam um espelho daquilo que você acredita ser interessante e aquilo que você não só cobra, mas proporciona oportunidades do seu profissional ali, do corpo docente desenvolver. E que você tem condições de ajudar a desenvolver também. Porque eu acho assim, né, tudo bem, não estou falando que um coordenador, um líder, ele tem que saber fazer tudo. Não, eu acho que são skills que são muito diferentes, né? Aquilo que é necessário, não necessariamente o melhor coordenador vai ser o melhor professor. E não necessariamente o melhor professor vai ser um bom coordenador. Eu acho que são posições diferentes aí nesse tabuleirinho de xadrez que a gente vive, né? Até o framework, o CASA, esperado de um coordenador e de um professor, né, são diferentes. Os parâmetros são diferentes, com certeza. Exatamente, mas eu acho que é importante esses parâmetros serem claros, esses parâmetros serem refletidos em avaliações de desempenho, para que haja uma orientação, né, nesse sentido. O Wallace colocou aqui, but the feedback is not always holistic. E aí, até falando um pouquinho sobre isso, eu acredito que, para o bem de instituições, avaliações em 360 graus são assim, absurdamente importantes. Então, não pode ser algo, na minha opinião, não pode ser algo unilateral. Porque eu acho que a partir do momento que você faz unilateral, até a Carol colocou aqui, muita gente acredita que o coordenador está acima. Eu acho que você acaba projetando certas coisas, colocando a pessoa no pedestal, ou algumas pessoas correm o risco de se colocarem em pedestais e elas ficam menos atingíveis. E eu acho que isso não é nada interessante. Então, assim, a questão até de uma avaliação 360 graus, eu acho que é muito importante para uma empresa.
né? Sim, geralmente as sessões de feedback ou conversas de forma geral, elas são focadas muito em knowledge skills, né? Em conhecimento e habilidades, que são as coisas mais tangíveis, mais práticas e que a gente considera mais fácil de desenvolver em uma pessoa. Então, Exatamente. várias vezes, quando tem observação de aula, o foco é, você precisa melhorar a sua introdução de vocabulário. Então, eu vou atacar aquilo e eu vou esquecer por que que o aluno não ficou engajado. Eu refleti sobre a minha prática, eu sei o que que aconteceu, eu tenho um bom relacionamento. Geralmente essas coisas ficam deixadas, né? Ficam mais de fora, assim, nos retornos que as escolas proporcionam para os professores. E eu acho importante, assim, a gente observar e trabalhar com métricas, né? Eu sou muito. Eu sou meio o maluco que acha que, assim, pô, tudo é dado, né? Tudo na É vida que a nada. gente. Se você consegue transformar aquilo num número, é dado. E se você consegue, né? Eu estou até vendo aqui um projeto na minha cabeça que eu tenho, que eu espero tirar do papel um dia, assim como eu consegui tirar o podcast um dia, é trabalhar com business intelligence para a educação. Porque eu acho que tem uma lacuna aí, né? Eu acho que existe uma lacuna entre os dados que, primeiro, dados que são coletados e não são coletados, e análise desses dados e demonstração desses dados, assim, o uso dessas informações para você tomar decisões dentro de uma empresa. Se a gente Uhum. for ver, pô, mas isso é meio frio, isso é meio cruel. Gente, a gente não está querendo profissionalizar a área cada vez mais, então assim, passa por isso também. Não é uma questão de ser frio e cruel. É uma questão de você coletar os dados e você demonstrar. Então, por exemplo, é interessante para a escola saber qual é o professor que tem a melhor taxa de rematrícula, vamos falar em rematrícula aqui, né? Olho de escola brilha, que tem que brilhar mesmo, porque a gente vive disso. Então vamos pensar, né? É interessante você saber qual é o professor que tem o melhor índice de rematrícula dentro de faixa etária tal e dentro de nível de conhecimento linguístico tal. É interessante você saber isso e ter isso no estalar de dedos? Claro que é. De repente, É, na hora de você distribuir as suas turmas, você fala, cara, eu consigo otimizar esse cara aqui. Né? Se a gente for transferir isso para empresas onde talvez essa diferença seja mais gritante, vamos lá. Vamos supor que o cara, na linha de montagem da Ford, ele é um especialista em direção hidráulica. Ele vai ter um melhor rendimento dentro da montagem da direção hidráulica. Aí eu tiro o cara e coloco ele para montar paralama. Então, assim, não faz sentido. ninguém faria isso. Ah, pô, mas desse jeito você vai engessar o professor e acaba virando quase que uma ideia de casta, vamos dizer assim, né? O professor que só trabalha com o básico, que eu também não acho interessante. Não, não é isso. Pelo menos te aponta aquilo que você tem que trabalhar no backstage. E aí você ajuda isso que você não vou falar ajudar porque não sou muito fã desse verbo, mas assim, você acaba oferecendo a oportunidade de trabalhar melhor esse profissional para que você cubra essas lacunas. Mas se você não sabe isso, ou se isso é tudo subjetivo, sabe, pode ser uma visão meio ruim, mas vamos pensar, se é uma empresa, cara, você pode morrer amanhã. Aí você morre amanhã, a empresa trava, porque ninguém tem esses dados, estava tudo na sua cabeça. Não é interessante ser assim. Então eu acho, Não, eu por acho exemplo, que o dado, ele viria como uma ferramenta a mais, né? Por que não? Na verdade, ele não é uma ferramenta, a ferramenta nua e crua, não é para usar só os dados, se a gente tivesse. Mas por que não exatamente. tê-los, né? Ajudaria bastante a deixar tudo mais objetivo mesmo e saber onde trabalhar. Eu acho que aí você pegou num ponto essencial. O desenvolvimento vem hoje através do que eu acho que eu preciso, ou que o outro precisa. Mas tendo dados, com certeza ele ficaria melhor embasado. E aí, até aproveitando a tua fala, Joy, voltando no aspecto do casa, o que a gente chegou à conclusão que seriam as questões mais difíceis de repente a gente analisar? Não seria attitude e awareness? Para você virar para mim e falar assim, não, você, independente, sabe, tocando a salinha, fazendo tudo isso, você fala assim, pô, eu acho que eu preciso trabalhar sobre isso. Pô, requer um nível de awareness que não é todo o profissional do mercado que vai ter. Então, eu acho que você esperar que o professor tenha esse insight de awareness, corra atrás, busque as ferramentas, eu acho que você está querendo demais. Então, assim, é lindo que você consiga fazer isso, e até algo que eu quero tocar mais para frente aqui na live, mas assim,
Não, eu também não acho justo a gente esperar que, pô, não tá vendo o que precisa? Cara, às vezes não. Né? Precisa ser apontado, né? Às vezes você não sabe que o sem noção da sala é você. Sim. E isso é normal, isso não é um problema. Principalmente porque, de novo, qual é o perfil que a gente está precisando contratar hoje em dia em empresa? Né, você tem uma escola, você vai contratar todo mundo com certificação internacional, nível XYZ, todo mundo assim, que você vai colocar o cara dentro da sala de aula. Sempre tem um polish up aí para fazer, né? Você vai dar um polish up aí, blá, 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 um brush up, e vai dar tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Gente, não é assim que funciona. Né? Não, Sim. se fosse, estava fácil, mas não é assim, né? Então, assim, eu acho que isso acaba caindo nos ombros da liderança mesmo, de falar, pô, putz, tem que trabalhar isso, oferecer aquilo, e o complicado é porque, assim como os nossos alunos não vão ser homogêneos, as equipes também não serão homogêneas. Até a Carol tá falando aqui, o efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é sensacional, gente. Olha, sério, não vai dar pra gente falar muito aqui, que senão a gente vai digressar demais, mas quem quiser ler sobre o Dunning-Kruger aí, a história do suco de limão na cara, nossa, é impagável, gente. Vale a pena, eu vou colocar na referência amanhã como um adendo. Isso, o efeito Dunning-Kruger. A gente está dizendo não, mas vale a pena ler, porque é muito legal. Prêmio sem E aí, noção, é um resumo. Exatamente. Aí, como eu sou bem da área de podcast, eu vou até deixar uma indicação de um podcast, que é em português, mas que é bem bacana, falando sobre um pouquinho da história do efeito Dunning-Kruger, que eu acho bem legal. Mas então acho que a gente deu uma ideia aqui do que é casa e tudo mais, a live passa bem rapidinha. Eu deixei um timer aqui, porque eu sou perdido, né? Ah, eu ia falar exatamente isso. Eu geralmente estou com o meu computador aqui do lado e eu fico olhando o relógio, né? E hoje ele não está aqui. Não, eu soltei. Eu não faço a menor ideia. Eu soltei um timer aqui, então Ótimo. tá tendo uma ideia daqui de onde a gente está. Só porque hoje eu consegui fazer o negócio de 5 minutos esperando. Eu não vou saber quando vai faltar 5 minutos. Mas vamos lá. Mas guarda, porque ainda tem muita live para vir por aí, viu, Joy? Tá todo mundo contando com as suas lives para substituir Game of Thrones. Aí de você. Então, e aí o que a gente estava falando, né, da questão de você ter uma avaliação de desempenho que demonstre essas questões, que aborde isso e que sirva como um espelho mesmo, assim, para o professor, de repente, para o professor dar uma olhada naquilo e ver o que é interessante e você tentar ajudar, não, de novo, né, não ajudar, mas você tentar fornecer, né, mostrar alguma coisa para o professor continuar se desenvolvendo, a gente entra num modelo de KPI, né? Que são Key Performance Indicators. Então, assim, quais são os indicadores de performance, né, os indicadores de desempenho que são interessantes para você, né, da empresa? Ah, então a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. Vamos voltar um pouquinho. É ok um professor esquecer de fazer chamada? Não, não é ok. Então tá, então vamos de repente quantificar, porque isso, dependendo do do tanto de vezes que acontecer, isso pode revelar para mim, de repente, ou que o cara é sem noção de awareness e não entende, né, o quão importante aquilo é para a empresa, ou de repente pode revelar uma questão de atitude mesmo, do tipo, tô nem aí? Pode. Uhum. Então assim, vamos quantificar isso? Vamos. Mas aí você também não vai ter margem de erro nenhuma. Se o cara esqueceu já era. Então assim, então para ele ser excelente, ele tem que ser perfeito. Tem que não, ser 100%. então assim... Então, o que é interessante? Vamos lá, aí eu vou ter que usar um pouco da avaliação de desempenho que existe hoje, né, nessa instituição onde eu trabalho, que a gente trabalha da seguinte forma. Dependendo do número de turmas que o professor tem, existe um número de vezes que ele pode esquecer a chamada. O Bruno está fazendo piada aqui, desconcentrando os amigos. Aqui. Eu tô tentando não rir, tô tentando manter minha cara, mas não tem jeito. Obrigado, Para, Bruno. Então, assim, então vamos lá. O professor que tem 8 turmas, que é uma carga horária considerável, o professor que tem 8 turmas, ele tem direito a esquecer. Vamos lá, 8 turmas, a gente está falando de 32 aulas cada turma. Ele tem direito de escolher, de esquecer 4 dias. Então, assim, ele tem o direito de esquecer 4 chamadas diferentes em turmas diferentes. Então, assim, essa é a margem de erro que a escola colocou. Nossa, parece ser meio cruel, mas pelo menos tem uma margem de erro. E eu acho interessante ter isso. Mas, assim, tem que ser muito claro, tem que ser muito nos pormenores. E dá trabalho fazer isso.
você tem indicadores de performance que são muito mais objetivos do que subjetivos, gente, sério, dá trabalho, né? Então, por exemplo, assim, o Bruno colocou aqui, o que vocês acham de prêmio por perfect attendance do professor? Então, o professor que não faltou, tá, mas aí você não vai, aí você vai ficar só no quantitativo e você vai ignorar o qualitativo. Por exemplo, então, doctor's leave, not perfect attendance, para mim é um problema. Para mim é um problema. Então vamos lá. Eu sou um cara que defende muito. Eu defendo. Exatamente, pô, meu, tá doente, cara. Vou trabalhar doente. Aí eu não tenho Eu perfect acho que attendance. é uma glamorização né, da perfeição, assim. Não, ou então, Eu tô aqui com febre, eu tô aqui com dor de garganta, mas eu tô trabalhando porque eu sou o professor perfeito, eu visto a camisa da empresa. Isso é doente pra mim. E desculpa, gente, você tem muitas outras maneiras de demonstrar que você é um cara dedicado, que você é um profissional que corre atrás, que você, sabe, você tem várias maneiras de demonstrar isso. Desculpa, para mim não é só o perfect attendance que vai mostrar. Você pode ter perfect attendance e começar todas as suas aulas atrasado. Aí você vai ter 100% num item e você vai ter 50% no outro, um exemplo, ou 0% no outro. Não é legal, entendeu? Não acho bacana. Eu acho que é legal, Bruno, primeiro, eu acho que KPIs podem ser desenvolvidos de uma maneira democrática, tá? Então, assim, olha, gente, existem as necessidades da empresa, vamos negociar. Eu acho que se você joga, por exemplo, se você joga para o seu time, para a sua equipe ali, gente, o que vocês acham que perfect attendance, vocês acham que, assim, perfect attendance vale a pena, é interessante? Ah, interessante, tá bom. Então, doctor's leave não dá perfect attendance. Ah, não acho legal. Cara, escuta um pouco a sua equipe. Uma coisa que sempre me causa reflexão, Joy, é o seguinte, a gente está cada vez mais caminhando para assim, vamos personalizar as nossas aulas, vamos ouvir os nossos alunos, vamos, né? Então, assim, se você tem pesquisa de opinião de aluno, você tem isso, você tem aquilo, e aí você não faz nada disso com o seu professor. Sim, verdade. Você não faz nada disso. Você quer ouvir o aluno e o aluno avalia o professor. E aí, assim, tá o professor aqui no meio, né? Não quero vitimizar, tá, gente? Não é do tipo, professor tadinho. Não, mas vamos lá. Tá aqui o professor. Aí vem de baixo os alunos que vão avaliar você. Aí vem de cima as pessoas que vão avaliar você. E você recebe todo esse feedback e aí você engole tudo isso e você corre atrás do que você quiser correr. Os alunos escutam a gente. Então, com os alunos não é unilateral. E eu acho isso bacana. Agora, pô, tem que ouvir a equipe também, né? Que nem o Bruno tá colocando aqui. Mas ouvir a equipe é bom, né? Para mim, não é que ouvir a equipe é bom. Para mim, não existe alternativa de crescimento sem ouvir a equipe. Sim. Né? Então, assim... Pensando assim, né, você falou de desenvolver esses padrões com a equipe, que pode ser algo democrático, e tem aquele ditado, eu não sei qual que é o ditado, mas é um negócio assim, que a gente cuida melhor quando é o nosso bebê do que quando é o bebê dos outros. Então, se a gente teve responsabilidade na construção desse padrão, na construção desse framework, ou do que seja, a gente né, meio que se espera que a gente consiga cumprir, porque a gente se responsabiliza por aquilo quando a gente participa da criação também. Exemplo clássico de uso disso, negociação de rules com young learners. Sim, é a mesma coisa, transferível, né? Então, assim, pô, você negocia rules com seus young learners porque você acredita que você vai ter um envolvimento melhor e eles vão render mais em sala de aula. Em contrapartida, quando o assunto é tratado do seu professor, você, como líder, não se importa com isso. Aí é difícil, né, gente? Aí fica complicado. E é frustrante, né? Gente, o Wallace tá falando muita coisa muito interessante. Cara, muito obrigado pela sua participação aqui, viu, meu? Sim. Institutions forget that a happy faculty equals better results. Ele falou de SMART Goals aqui. Depois a gente adiciona alguma coisa que é algo bem bacana mesmo. Eu tava com o olho no peixe, eu tô no gato aqui. Então tô tentando me ligar. Tá tirando de letra, então. Porque a primeira live que eu fiz, eu fiquei desorientadíssima. Eu fiquei, o que tá acontecendo? Eu tô, gente, nossa, que tá acontecendo, né? Mas vamos lá, então vai, né? De certa forma eu tô falando aqui da visão e da ideia de instituição e o que a instituição pode fazer e isso e aquilo. Mas eu acho que também, assim, se a gente for ver na internet hoje, tem um boom de gente oferecendo curso, certo?
Então, assim, existem, e são assim, gente, sério, iniciativas lindas. Teve aquele lance que você fez na salinha, conversa aí um pouquinho pra gente, fala pra gente o que você fez na salinha. No início do ano, em janeiro, eu ofereci um curso para professores empreendedores, dividi em 2 módulos. Eu fiz assim, o público era gente que caiu de paraquedas como eu na profissão e não fazia a menor ideia do que estava fazendo, mas estava a fim de se profissionalizar, né, de se qualificar. E aí o primeiro módulo foi voltado para esse público, que era de metodologias e escolha de material didático. Então teve um viés teórico forte, assim. E o segundo foi sobre empreendedorismo e marketing digital para professores. Aí eu até tive um convidado, que foi o Lucas Albertoni, que é um psicólogo que tem um super marketing digital e tal. E foi muito interessante, não teve um custo alto, foi um curso de um dia inteiro. E eu fiquei com vontade de fazer cursos mais intensos, assim, de mais dias. Mas foi muito legal. As pessoas que foram tiveram muito a acrescentar, foi muito. Ai, foi maravilhoso. Eu quero muito fazer mais. Mas é isso, ofereci cursos. Gente, eu Fui acho a um isso. curso também maravilhoso da Troika, que foi onde eu conheci Felipe, Carol, Bruno e várias das pessoas que vão aparecer aqui também. Sim. Então, assim, existem N cursos disponíveis hoje, né? A solução, ó, já tem gente perguntando se isso vai se repetir aqui, ó. Repetir tem Ah, jeito, né? Mas é, a vamos gente fazer dá, outro. ó, já guarda ela no seu mailing aí, ó. Ó, a Carol tá querendo participar, claro. Vamos lá. Então, assim, muito bacana. Então, assim, são iniciativas muito legais. Então, hoje tem muita coisa sendo oferecida, né? O Bruno, se eu não me engano, ele tem um mastermind bacana. A Carol Romano tem o Teachers for Teachers. Tem muita gente solo, né? O Ricardo Barros oferece muita coisa online também. Sim. O Sérgio Pantoja, se não me engano, o Sérgio Pantoja oferece muita coisa também. Então, assim, tem muitos nomes de muita gente que está oferecendo muita coisa. Mas, assim, aí eu queria só contrastar uma realidade que eu acho que, assim, às vezes algumas pessoas podem se sentir culpadas por isso. Por quê? Porque, vamos lá, eu quero fazer esses cursos, mas, pô, não tem grana. Eu já Uhum. conheci professor, tá, que com carga horária de 13 turmas, gente, é tipo 2 horas e meia por turma. Então, quem tiver fácil aí, faz as contas. Qual é a carga horária semanal de uma pessoa que tem 13 turmas? Aí Sim, você uma carga pensa, horária dentro de sala, né? Fora a preparação. exato. Porque assim, como a gente está falando aqui, é bem papo de professor mesmo, todo mundo sabe que 2 horas e meia de aula não são 2 horas e meia na semana. 2 horas e meia de aula vai muito mais na semana. Aí você Uhum. pega um professor, um profissional que tem 13 turmas e está ganhando R$ 1.500 por mês. Aí você Sim. fala, pô, essa pessoa tem que envolver, tem que se desenvolver. Às vezes a pessoa até quer se desenvolver, mas gente, como é que vai fazer um negócio desse? Como é que Porque, faz vamos um. lá, gente, por mais que você tenha iniciativas de baixo custo, tem custo. E tem muita gente que às vezes está preocupado, e assim, vamos lá, né? Falando de curso, até trazer um pouquinho do que eu vi no curso do Ricardo Barros, aquele Edupreneurship, que foi Ricardo Barros, Vini Nobre e Karina Fragoso. Então, Sim. assim, o Ricardo Barros ele fala um negócio que é foi muito interessante, assim. Às vezes a gente tem que fazer a opção daquilo que dá dinheiro pra gente, ou aquilo que vai levar a dinheiro. Então você pode dar, de repente você pode ter a sua agenda lotada, nossa, tô lá, tô fazendo dinheiro agora, mas existe a possibilidade disso não te levar a dinheiro no futuro. Ah, entendi. Uhum. Entendeu? Então, assim, só que fazer essa escolha, gente, desculpa, é difícil. Não é Sim. todo mundo que está na posição. Eu De abrir mão de adoraria. alguma coisa agora para poder pensar no futuro, né? A pessoa precisa trabalhar quarenta e Sim. quatro horas por semana para ganhar dinheiro agora. Então, Ainda assim, mais no Brasil. então, como pela minha conta aqui a gente está tá sobrando mais uns 14 minutinhos, eu queria ir para essa fase, para essa parte final que eu acho que é muito interessante. E eu acho que é muito latente pelo que eu observo das pessoas. Então vamos lá. Desenvolvimento profissional acontece quando eu faço cursos? Sim. Desenvolvimento profissional acontece quando eu participo em conferências? Sim. Mas assim, quando que eu acho que pode acontecer de uma forma muito baixo custo? Se a pessoa tiver tempo para fazer isso, ela consegue fazer. O que, que é? Gente, se você tem uma pergunta a ser respondida e você tem um compromisso com o raciocínio científico,
o desenvolvimento profissional já acontece. Então vamos lá. Uma vez, só para exemplificar, uma vez eu conversei, né, numa conversa de sala dos professores, que é um dos ambientes que eu acho muito legal, por isso o nome do Teacher Room Talk. Numa conversa de sala dos professores, surgiu uma discussão, blá, 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 e assim, falei, pô, de repente seria legal ler a respeito, né? Será que é isso mesmo? Será que não é? E aí, né, um profissional X que estava ali falou, não, mas eu tenho certeza que é assim. Eu falei, olha, então se você tem certeza, não leia a respeito. Uhum. Se você tem certeza da situação, não leia a respeito. Porque não vai te fazer bem. Não é verdade? Se você tem Certezas podem ser tóxicas, né? Né, exatamente. Meu, acredito muito nisso. Então, assim, eu tenho uma dúvida, eu não sei se isso é o melhor ou não. Vamos lá. Qual que é a ideia do Teacher Room Talk? Até desculpa meu francês aqui, mas é cagar regra? Não, não é cagar regra. Então, por exemplo, assim, as pessoas vão escutar o Bruno, elas têm direito de discordar, né? Que foi o nosso primeiro convidado aqui. As pessoas têm direito de concordar ou discordar. Não tem problema. Só que assim, se isso movimentar, se isso como que eu posso dizer, de certa forma, alavancar um questionamento e a pessoa falar, será que o que esse cara tá falando faz sentido ou não? E a Sim. pessoa for ler a respeito, vai testar em sala de aula e vai refletir, gente, é para isso que serve. A ideia do Teacher Room Talk é levar mais pergunta, não é ficar dando resposta. Porque eu não tenho as respostas, gente, eu não sei. E as pessoas que eu vou chamar aí, né, que até a nossa agenda aí, eu tava fazendo minha agenda aqui hoje, né, tal, tá cheia até dezembro, né, de ideias, tá? Ainda falta as pessoas, mas as ideias já tem. Se prepara, viu, Joy? Vai sobrar para você também. Então, assim, porque, de novo, né, se você tem uma dúvida e você tem o compromisso em responder aquela questão e não em provar um ponto, que eu vou provar meu ponto, você vai provar seu ponto e tá bom, e acabou. E vai ficar no que a gente está vendo hoje, né? Tipo, o pessoal do lado de cá, o pessoal do lado de lá e acabou. Gente, vamos responder pergunta. Então vamos lá. Pintar a rua de branco é uma boa ideia? Cara, não sei, eu não saberia te dizer isso hoje. Vamos lá, vamos pesquisar qual que é a sensação que o branco causa, qual o custo disso, vamos pesquisar, né? Então, assim, vamos ver se vale a pena na questão do custo, vamos ver qual que seria o possível resultado disso. De repente, vamos fazer o seguinte, por exemplo, né? Eu tô falando isso porque é uma dúvida que eu tive, tá, gente? E se tudo fosse branco? Aí tem gente que fala que vai reduzir temperatura, né? Fica mais agradável, você precisa gastar menos com iluminação, porque é branco e vai refletir. Então, até a Débora tá falando aqui pro planeta assim. Então, assim, mas eu não sei a relação custo-benefício disso. Então, assim, mas é uma pergunta, gente, é uma pergunta idiota, né? E eu faço esses coelhinhos voadores aqui, porque não tem pergunta idiota, né? Na minha opinião, só tem idiota que não pergunta. Sim. Comunicação muito violenta. Mas eu acho de verdade que não tem pergunta. O pessoal tá chamando o Wallace aí na xixa, hein, Wallace? O Wallace. O Wallace é daí de BH? O Wallace é aí de BH? Não, ele é de Brasília. É de Brasília também, Wallace? Legal. Se a minha memória não falha, sim. Mas, continua aí. Então, assim, eu acho que a partir do momento que você tem uma pergunta a ser respondida e você tem o compromisso em responder essa pergunta e você está aberto a mudar de opinião, cara, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, sabe? Mas tem que ter esse compromisso e não é fácil. Sim. Né? E a gente pensa, você falou aí de custos e tal, se a gente tem uma pergunta, a gente tem pessoas com quem conversar e a gente tem a internet ao nosso dispor. A gente tem um Google lotado de artigo científico. Aqui eu estou aqui toda segunda divulgando os artigos que a gente usou para preparar a live, né? Então, assim, texto não falta e acesso livre. Exatamente. O que falta é a gente ter esse awareness, né? Essa percepção de que a gente precisa correr atrás e do que exatamente a gente precisa correr atrás, estudar e se desenvolver. E eu acho que é aí que iniciativas como essa daqui, da salinha, de ter essas lives, eu acho que é aí que iniciativas como essa se tornam ainda mais valiosas. Porque existe a possibilidade das pessoas virem aqui e saírem com questionamentos que elas não sabiam que poderia ser pertinente para elas. E aí elas vão procurar as informações dela e tudo mais. Eu acredito que hoje em dia a gente não está na era da informação, a gente está na era da curadoria.
né? Então, assim, a informação todo mundo tem acesso, mas você precisa de alguma forma de curadoria para que isso aconteça, né? Então, de repente, você Aham. tem aqui pessoas que estão falando sobre assuntos específicos, e aí vai de você correr atrás dessas coisas ou não. Existe a possibilidade de alguém estar ouvindo o que eu estou falando aqui e falar assim, ah, eu não concordo com a visão que ele tem de professional development e eu não acho que acontece dessa forma. Ou até mesmo uma questão de perfil. Tem gente que não tem o perfil de sentar e ir atrás de artigo e querer ler. Não tem problema, para essa pessoa funciona curso, a pessoa tem dinheiro, tem tempo, vai lá e faz. Mas eu acho importante fazer, eu acho importante correr atrás. Sim, E você como o já nosso tempo. comentou, né? Sim, Desculpa, desculpa. não, imagina, e como só queria falar como o nosso tempo está acabando, eu queria só que, meu, muito legal assim essa iniciativa da Salinha. Sou muito fã disso que você está fazendo aqui. Ah, que bom. Para muita, assim, é útil demais, sabe? Então, pro meu domingo à noite é útil. E eu fico pensando assim, eu tinha, por exemplo, acesso à informação uma vez por semana, né? Que eu falei para você nesse lance quando eu comecei quando eu comecei a dar aula, né? Que eu entrei para ser professor, eu tinha acesso à informação uma vez por semana e já era muito útil para mim. Aí eu fico imaginando as pessoas que têm, sabe? Porque tem muita gente gerando conteúdo, né? Sim, Tem se a muita gente gente fazendo focalizar. webinar, tem muita gente fazendo live. Então, pô, se você se organizar, meu, é muita informação que você tem acesso, e aí para você fazer uma curadoria e começar a pensar melhor em determinadas coisas é bem interessante. Então, assim, muito obrigado aí pelo espaço e, pô, continua fazendo isso, que é Ah, melhor que que isso, eu que Que é agradeço. melhor que Game of Thrones. Ah, eu Que fiquei tão aquele feliz final foi quando uma eu vi. merda. Mas tá meio. O parâmetro agora caiu, né? Se Não, alguém me não, mas comparar a Game of Thrones. Mas é exatamente isso, assim, o meu propósito em passar para frente é poder proporcionar essa oportunidade de desenvolvimento, atiçar a curiosidade mesmo, ajudar as pessoas a fazerem mais perguntas e correrem atrás de resposta. E isso tem sido muito bom para mim, porque para me preparar para conversar com vocês, eu tenho que ler tudo. E Mas aí, aí tá sendo fantástico, eu tô percebendo um monte de coisa, assim, que me falta, sabe? Então, esse é o porque, caminho. Fora os cursos porque, maravilhosos que tem por aí, a gente pode fazer muito por exatamente, nós mesmos. exatamente. Teve gente que falou que a minha barba é melhor que a barba do Tormund. Cara, o Tormund tem a barba ruiva, não dá pra competir. O Tormund não, a dele é melhor. Gente, não Mas, sei dizer, não sei do que se trata. Não assisti Game of Thrones, não me julguem. não, sem problema. Mas aí tem até gente falando aqui, né, pô, que no podcast eu sempre termino, né, This is Felipe Machado telling you to keep questioning. Que é justamente isso, assim, né? Enquanto você tiver perguntas na cabeça, eu acho que desenvolvimento profissional vai sempre acontecer. E é exatamente relacionado à awareness, né? Que é o A que eu considero mais difícil de desenvolver. Assim. Exatamente. Aí que tá, né? Se tinha gente bem maior que a gente que ficou famoso por dizer só sei que nada sei, quem sou eu, né? Quem somos nós? Né? Então, eu acho que esse é o caminho aí. Acho que as iniciativas elas vão muito nesse caminho. E aí queria agradecer também o pessoal que ficou aí com a gente. Ah, gente, Essa- fala aí, ó, o mundo de hoje é parceria, vocês são parceiros demais. E é isso aí também, isso da gente se comunicar, não enxergar no outro professor uma competição, mas uma parceria, isso é muito valioso. Muito, muito, muito. Exatamente. Ah, então, como é que tá de tempo aí? Eu não sei, não. A gente tem mais ou menos uns 3 minutinhos. Ah, Três, então quatro tá. minutinhos. Faço essa talk de novo semana que vem. Vamos ler aqui o que o pessoal diz. Eu vou deixar salvo aqui por 24 horas. E eu tô tentando, eu não sei se vou conseguir manter isso porque eu tenho um limite lá de drive, mas eu tô tentando subir para o drive dessa linha e compartilhar no Facebook, para Ah, ficar lá legal. permanente, para não Legal. desaparecer. Talvez até consiga pôr no YouTube depois, eu vou tentar. Tá? Mas amanhã eu mando então o resumo da talk de hoje no post. Eu vou compartilhar os textos que o Felipe compartilhou comigo também. Se alguém Legal. quiser compartilhar mais alguma coisa, a gente vai colocar sobre como é que chama?
Dunning-Kruger. Isso, a gente coloca o efeito E o Dunning-Kruger. Wallace, se puder, me manda alguma coisa sobre isso que você falou, que eu fiquei meio perdida, que eu não consegui ler e Smart prestar Goals. atenção. Smart Goals. Isso. Vou E anotar. Joyce, se você quiser, tem um pessoal perguntando, se você quiser aproveitar e já fazer o plug aí de quem é semana que vem. Ah, tá. Semana que vem vai ser a Fê Patucci. A gente Boa, vai falar sobre comunidade LGBTQI+. Vai ser bacana, muito legal. bacana. Isso sim, é spoiler, muito spoiler, né? Era só para descobrir na segunda-feira. Mas me senti pressionada se ao vivo. Mas já tem agenda até metade de outubro. Quem quiser fazer Maravilha, lives, manda aí propostas. maravilha, Estou super bacana. animada. Então tá, Oi, vamos encerrar. perfeito. Obrigada, Felipe, pela contribuição. Foi maravilhoso. Imagina. Obrigado, Sempre obrigado bom você conversar pelo com espaço você. e, meu, continua com o espaço aí que é bem bacana. Continuarei. E muito obrigada a todo mundo que compartilhou aí e assistiu a gente. Até Isso mais, aí. gente. Até. Boa noite. Beijos. Boa noite.